O som da caneta riscando o papel ecoou no tribunal como se fosse mais alto do que realmente era. Helena terminou de assinar a última folha lentamente. Seus dedos estavam firmes, mas quem observasse com atenção perceberia que ela segurava a caneta com força demais, como se aquele pequeno objeto estivesse carregando o peso de anos inteiros. Do outro lado da mesa, Ricardo soltou uma risada curta. Não era uma risada de humor, era de superioridade. Ele se recostou na cadeira com conforto, cruzando as pernas como quem já sabia exatamente como aquela história terminaria. Então é isso, disse ele, batendo levemente com os dedos na mesa de madeira. Acabou. Helena não respondeu. O juiz organizava os documentos com calma, enquanto os advogados revisavam os últimos papéis. Tudo parecia rotineiro, apenas mais um divórcio entre tantos que passavam por aquela sala todos os meses. Mas o silêncio de Helena parecia incomodar Ricardo. Ele inclinou a cabeça, observando-a com um sorriso torto. Eu preciso admitir uma coisa, disse ele, com aquele tom carregado de ironia. Você foi até mais razoável do que eu imaginei. Helena levantou os olhos lentamente. Razoável? Ricardo abriu os braços. Claro, a casa fica comigo. A empresa fica comigo. As contas ficam comigo. Ele fez uma pausa dramática. Então apontou para o chão ao lado da cadeira dela. O enorme pastor alemão deitado ali levantou levemente a cabeça ao ouvir o movimento. Ricardo soltou outra risada. E você... Ele balançou a cabeça. Fica com o cachorro. A frase saiu com tanto desprezo que duas pessoas no fundo da sala trocaram um olhar constrangido. Helena apenas olhou para Thor. O cachorro permaneceu calmo, deitado, com aqueles olhos atentos que pareciam entender mais do que qualquer um ali imaginava. Ricardo continuou. Na verdade, eu acho que isso combina. Vocês dois sempre foram inseparáveis mesmo. Helena respirou fundo. Eu estou bem com isso. A resposta foi tranquila, simples. Mas algo naquela calma parecia incomodar Ricardo ainda mais. Ele esperava discussão, esperava lágrimas, esperava algum tipo de reação que confirmasse que ele tinha vencido. Mas Helena apenas permanecia ali, serena. E isso o irritava. Se você já viu alguém acreditar que venceu uma batalha, sem perceber que ainda não ouviu a última palavra da história, então continue assistindo até o final. Porque o que acontece nessa sala, poucos minutos depois, faz até o juiz precisar interromper a sessão. Ricardo olhou para o relógio. Podemos terminar logo isso? Tenho uma reunião às 3. O juiz respondeu com tranquilidade. Estamos finalizando. Ele fechou a pasta do acordo. Conforme os documentos assinados, os bens ficam distribuídos da seguinte forma. Enquanto ele falava, Ricardo parecia completamente relaxado. Para ele, tudo aquilo era apenas uma formalidade. Quando conheceu Helena, anos antes, ela ainda estava terminando a faculdade. Morava em um apartamento simples, dirigia um carro antigo e trabalhava meio período em uma pequena clínica veterinária. Ele, por outro lado, já se apresentava como um empresário em ascensão. A empresa de logística que dirigia começava a crescer rapidamente. Ele gostava de contar a história de como tinha construído tudo sozinho. Eu comecei do zero, dizia para qualquer pessoa que perguntasse. Helena nunca discutia essa narrativa, mas também nunca confirmava. O que poucas pessoas sabiam era que Helena vinha de uma família extremamente reservada. Seu pai, Augusto Martins, raramente aparecia em eventos sociais. Ele não dava entrevistas, não aparecia em fotos, não participava de reuniões públicas. Na verdade, a maioria das pessoas que conheciam Helena sequer sabia o que ele fazia. Ricardo também nunca se interessou muito. Para ele, Augusto era apenas um homem simples do interior que visitava a filha algumas vezes por ano. Um senhor educado, calado,
sempre observando tudo em silêncio. Durante anos, Ricardo nunca percebeu algo curioso. Toda vez que Augusto aparecia na empresa, os funcionários mais antigos ficavam estranhamente respeitosos, alguns até nervosos. Ricardo sempre interpretou isso como educação, nunca como outra coisa. Alguns meses antes daquele divórcio, Augusto Martins havia falecido. A notícia não apareceu em jornais, não houve grandes anúncios. O velório foi discreto, mas algumas pessoas presentes chamaram atenção. Homens de terno escuro, executivos que ninguém ali parecia conhecer. Um deles chegou em um carro com motorista. Ricardo achou estranho, mas não pensou muito sobre isso. Para ele, aquilo era apenas uma despedida, nada mais. De volta ao tribunal, o juiz terminou de revisar os documentos. Muito bem, ele olhou para os dois. O acordo de divórcio está formalmente registrado. Ricardo assentiu imediatamente. Perfeito! Mas antes que o juiz pudesse encerrar a sessão, o advogado de Helena levantou a mão. Excelência, ainda há um documento que precisa ser anexado ao registro. Ricardo franziu a testa. Documento? O advogado abriu uma pasta de couro. Sim. Ele retirou algumas folhas cuidadosamente. Trata-se do testamento deixado pelo pai da senhora Helena. Ricardo soltou um pequeno suspiro impaciente. E o que isso tem a ver com o divórcio? O advogado não respondeu diretamente. Ele apenas entregou o documento ao juiz. O tribunal ficou silencioso. O juiz ajustou os óculos, começou a ler. Primeiro em silêncio. Depois mais atentamente. Então parou. Ele voltou algumas linhas, leu novamente. Algo em sua expressão mudou. Ricardo percebeu. Tem algum problema? O juiz ergueu os olhos. Não exatamente. Ele respirou fundo. Mas este documento precisa ser lido oficialmente para registro. Ricardo fez um gesto com a mão. Então leia. Ele ainda parecia completamente relaxado. O juiz começou. Eu, Augusto Martins, declaro neste documento minhas últimas disposições patrimoniais. Helena permanecia imóvel. Thor continuava deitado ao lado dela. Determino que todos os meus bens, participações empresariais, propriedades e investimentos sejam transferidos integralmente para minha única filha, Helena Martins. Ricardo ouviu sem prestar muita atenção. Até aquele momento ele imaginava que se tratava apenas de uma pequena herança familiar. O juiz virou a página, incluindo as participações majoritárias nas seguintes empresas. Ele começou a ler os nomes: Martins Transport Holdings, Porto Azul Operações Logísticas, Grupo Martins Logística. Ricardo piscou, uma vez, depois outra. Seu corpo se inclinou lentamente para a frente. Espera, o juiz continuou. Além das propriedades registradas no interior de São Paulo e Minas Gerais, bem como fundos internacionais associados ao grupo. Ricardo olhou para o advogado dele. Isso não pode estar certo. O advogado pediu o documento. Leu rapidamente. Seu rosto mudou completamente. Senhor Ricardo, ele falou baixo. Precisamos verificar isso. O juiz continuou lendo. Conforme os registros empresariais anexados ao testamento, as empresas listadas permanecem sob controle majoritário do grupo fundado por Augusto Martins há mais de 30 anos. Ricardo sentiu algo estranho no estômago. Isso não faz sentido. Ele olhou para Helena. A empresa é minha. O advogado de Helena respondeu calmamente. Na verdade, senhor Ricardo, ele deslizou outro documento pela mesa. O senhor era diretor executivo. Ricardo pegou o papel. Seus olhos correram pelas linhas. Pela primeira vez em anos, ele realmente estava lendo aquele contrato. E algo que sempre esteve ali, finalmente ficou claro. Ele nunca foi o proprietário. Ele sempre foi um administrador. Ricardo levantou os olhos lentamente. Isso é alguma piada? Helena finalmente falou. Não, silêncio.
A empresa sempre foi do meu pai. Ricardo balançou a cabeça. Não, não, isso não pode. O juiz fechou o documento. Conforme o testamento, todas essas participações passam agora para a senhora Helena Martins. O tribunal ficou completamente em silêncio. Ricardo parecia incapaz de falar. Helena então se levantou. Thor imediatamente ficou de pé ao lado dela. Ela pegou a guia do cachorro. Antes de sair, olhou para Ricardo uma última vez. Sem raiva, sem vingança. Apenas calma. Você estava certo sobre uma coisa. Ricardo não respondeu. Ela segurou a porta do tribunal. Eu realmente fiquei com o cachorro. E saiu. Thor caminhou ao lado dela com passos tranquilos. Atrás deles, Ricardo permaneceu sentado, pela primeira vez desde que entrou naquela sala, sem nenhuma certeza de que ainda controlava alguma coisa. Se essa história te surpreendeu, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela. E se você gosta de histórias como essa, segue o canal, porque às vezes a pessoa que parece ter perdido tudo, na verdade, é a única que sempre soube exatamente o que estava acontecendo.